Então, olá, então vamos retomar mais uma parte da nossa aula de sumário executivo. Então, aqui a gente retoma novamente, que são 9 pontos, 9 itens que compõem o sumário executivo. Então, já verificamos até o item 6, que é a forma jurídica, e agora, então, verificaremos o item 7, 8 e 9. Então, o enquadramento tributário, ele é uma parte que normalmente o empresário ele não tem um conhecimento vasto disso. Então, ele precisa buscar o quê? Ele precisa buscar a rede de contatos dele, ou ele precisa buscar informações a respeito para saber como que vai ser o enquadramento dessa empresa. Lembra lá que normalmente a gente não tem conhecimento de tudo quando se é empreendedor. Se eu não tenho conhecimento de tudo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar minha rede de contatos e eu tenho que pesquisar sobre isso ou buscar informações de alguém que saiba sobre. Nesse caso, tanto as formas jurídicas que a gente verificou anteriormente, né, e tanta essa especificação de enquadramento tributário, normalmente a gente vai estar utilizando de contadores, administradores ou até mesmo de advogados muitas vezes, né? Então, essa questão aqui, ela é relacionada mais a profissionais específicos que atuam nessa área. Normalmente o empresário não vai ter um conhecimento vasto sobre, né? Mas para isso a gente busca ajuda. Mas, em relação ao enquadramento tributário, é a forma como a empresa vai recolher tributos, né? Quais são as alíquotas, como que eu tenho benefícios fiscais, né? Qual que é a melhor forma que eu vou recolher isso, em relação às minhas atividades que eu vou desenvolver, como cada um vai recolher tributos, né? Então, eu preciso buscar e saber como que eu vou estar pagando esses tributos. Então, esse enquadramento ele é realizado através da atividade principal, como mencionado anteriormente no nosso cadastro de inscrição e de situação fiscal, caso, né? Comprovante de inscrição e situação cadastral, que é lá da Receita Federal. Lembra lá que a gente verificou que existem atividades econômicas principais, ou seja, sempre vai ser uma, e aí eu tenho atividades econômicas secundárias. Aí eu vou estar verificando a partir de então, neste site que é o Concla IBGE. Então, neste site normalmente são verificadas, né? E verificada se existe aquela atividade e como que ela vai ser relacionada. O Concla mostra basicamente o que e como será esse código aqui, né? Como será o enquadramento. Eu tenho uma gama, uma listagem gigantesca de números. Então, não tem como eu dizer, só quero a descrição, né? Então, normalmente eu tenho um número que vai facilitar do que eu ter que ficar escrevendo tudo isso aqui. Então, a Receita Federal, para enquadrar, vai utilizar desses números aqui e a gente vai estar utilizando para diversas outras fontes, como é o caso do enquadramento tributário ali no site, no Concla, né? Então, o Concla vai me dizer quais são aqueles numerozinhos que eu tenho que utilizar. Então, vamos tentar entrar aqui no Concla só para vocês verificarem rapidinho como que funciona. Então, aqui ele já é o Concla, ele é relacionado ao IBGE. Então, aqui, ó, eu tenho algumas subclasses. Então, no caso aqui, a gente utiliza atualmente a 2.0. E aí eu escrevo aqui, ó, tem algumas aqui que eu já pesquisei, né? Por exemplo, condomínio, buscar. Então a gente está procurando aqui. Ele vai relacionar diversos itens, né? Diversas denominações relacionadas a
a essa estrutura de classe. Então, por exemplo, aqui a seção A, né? Ou eu posso pesquisar lá, enfim, aparece aqui de outras formas. Então, eu tenho diversas atividades financeiras, aqui tem relacionado todas as atividades, praticamente não, né? Todas as atividades. Então, por exemplo, na seção A, aqui eu consigo relacionar, tem alguma coisa que me remete a serviços relacionados à agricultura. Então, eu vou clicar no item 1 e ele abre outra gama de atividades. Então, eu vou ter que ir procurando qual que vai estar relacionada mais com a minha atividade aqui. Então, por exemplo, de apoio à agricultura, ó, cada vez vai abrindo mais. Cada vez vai abrindo mais, né? Então, até que eu chego aqui na subclasse. Então, eu tenho grupo, classe, subclasse. É o da subclasse que eu vou estar utilizando, tá? Então, aqui, ó, na subclasse eu terminei as minhas possibilidades de verificar. Então, aqui nas notas explicativas vai estar dizendo quais são o que contempla nessa subclasse. Então, o serviço de pulverizar a lavoura, né, prestado sob contrato. Enfim, aqui eu tenho diversas atividades relacionadas. Então, tem que verificar qual que se enquadra mais. E qual que está mais relacionada a essa atividade que eu estarei desenvolvendo. Então, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Então, esse é o site do Conca. Quem tem interesse aí começa a pesquisar a respeito da sua atividade, que vai ter, é bem importante estar relacionado com qual vai ser realmente a atividade que vocês estarão desenvolvendo. Além disso, o enquadramento tributário, ele está relacionado ao quê, né? Então, relacionado ao faturamento da empresa. Para mim saber o enquadramento tributário, eu preciso saber mais ou menos quanto que eu vou faturar de receita bruta anual. Então, normalmente o Simples Nacional, nesse ano, todo ano ele atualiza a base, dizendo qual que é o valor da receita bruta anual que vai estar enquadrado no Simples Nacional, que é a forma de tributação mais fácil e mais branda do governo. Então, nesse ano, é até 4,8 milhões de reais, de uma forma para as EPPs. Então, a gente, além disso, em relação às empresas, a gente já tem uma limitação para as MEIs, né? Então, como a gente já mencionou, que formas jurídicas lá, a gente tinha um MEI. Então, a gente tem um MEI que se limita a 81 mil reais por ano. Então, se ele passar disso, ele já não é mais enquadrado no Simples Nacional. No próximo ano, ele vai ter que recolher sobre outra tributação, que é um pouquinho mais pesado, um pouquinho diferenciado. As microempresas, que são as MEs, né? Então, por que elas se diferenciam? As microempresas, elas podem ter um faturamento de 30 mil reais por mês ou uma receita bruta anual de 360 mil reais. Aqui as microempresas a gente pode falar assim, mas daí o cara é MEI. Não, o MEI lembra que é uma pessoa. Uma microempresa pode ser uma sociedade, que ela tem um faturamento nesse patamar, e também pode ser que, por mais que eu seja individual, eu não me enquadre nas especificações de MEI. Não tenho atividades que podem ser de micro empreendedor individual. Então, eu preciso ser uma microempresa. A gente também tem as EPPs, que são as empresas de pequeno porte. Então, as empresas de pequeno porte são as que faturam um pouco mais anualmente. Então, a gente já tem aqui uma receita que vai de 360 mil reais a 4,8 milhões. Então, a gente pode ver que esse critério aqui vai aumentando, né? Então, a gente tem uma especificação para cada uma dessas atividades aqui, né? Então, tem que verificar qual que vai ser o limite aí, qual que vai ser a receita bruta anual. E é por isso que, à medida que a gente vai fazer o nosso plano financeiro, a gente vai descobrir, né? Qual que é o nosso enquadramento tributário, quanto que a gente vai ter de receita bruta anual aí, né, em média, no ano. Então, a gente vai conseguir ver se a gente vai se enquadrar em qual dessas especificações tributárias. O Simples a gente recolhe pelo DAS,
através do sistema informatizado, e ele é pago, né, pode ser pago de forma digital ou impressa. Então isso já não vem mais ao caso, digital ou impressa, porque a gente já está num patamar aí de tudo digital, né? Praticamente tudo online. Então aqui a gente tem uma fórmula para fazer o cálculo do DAS. Então é um pouquinho diferente, que é só para fins de que vocês saibam, né, para vocês visualizarem como é essa fórmula. Não que a gente vai estar aplicando isso, que eu vou estar simplificando a vida de vocês em relação ao enquadramento tributário das empresas de vocês, tá? Então, aqui é para fins de conhecimento, para que vocês saibam tudo, porque a gente está fazendo um plano de negócio, então vocês têm que saber tudo que envolve a empresa. Então, aqui a gente tem uma especificação da fórmula que a gente poderá aplicar, né, para fazer a especificação do nosso DAS. Claro que envolve uma questão maior aqui, mas aí quem faz o cálculo normalmente, faz a emissão desse DAS, como eu já falei, né, escritório contábil normalmente, ou depende, se você tiver uma empresa grande, vai fazer na própria empresa, mas com as pessoas que têm conhecimento a respeito. Aqui é só para fins de visualização mesmo, para que vocês saibam, para que vocês conheçam, tá? Então, a gente tem aqui que a tributação desse regime do Simples, ele abrange diversas atividades, diversas atividades também, empresas, óbvio. Então aqui a gente tem uma gama de atividades que podem estar enquadradas no Simples Nacional, mas existem algumas que não podem estar enquadradas no Simples Nacional. Então aqui no Simples Nacional a gente tem uma lista de 5 anexos. Esses 5 anexos eles estão relacionados no site da Receita Federal, no site do Simples Nacional, que é o site que relaciona todas as especificações e anexos dessas empresas, né? Então, outro site que eu gostaria de mostrar para vocês é que talvez auxilie vocês a buscarem qual que será, porque eu gostaria que vocês relacionassem, né? Qual que é o KNAI, que é no caso aqui, o KNAI é a atividade de vocês. Então, busca por KNAI, né? Então, lembra lá que a gente entrou no Concla aqui, ó, deu esse númerozinho aqui, né? Então, a gente tem esse número aqui, que é o nosso KNAI, que a gente chama, e aí eu vou verificar por KNAI, né? Que anexo que eu vou estar enquadrada no Simples Nacional. Se não aparecer, eu não vou estar enquadrada no Simples, não. Então, aqui eu posso pesquisar por KNAI, que eu tenho o número. E é o que a gente fez agora. Então, aqui, ó, atividade permitida. Ele me relaciona aqui, ó, atividade permitida. O caso da empresa exerce tão somente atividades permitidas, poderá usar o anexo 3.